Os Estados Unidos serviram de exemplo para muitos países, inclusive o Brasil, desde a sua criação quanto à organização e as atribuições dentro do sistema político. Mas existem algumas diferenças e peculiaridades que são cruciais para se entender como funciona o jogo político lá e qual o significado de cada acontecimento dentro da política americana. Nesse vídeo, eu explico quais as diferenças entre o Senate e a House of Representatives, o Senado e a Casa de Representantes dos Estados Unidos. De um lado, nós temos a Casa de Representantes, a casa baixa do Congresso. Em linhas gerais, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que, de modo geral, foi concebida para ser mais popular e menos aristocrática do que a Casa Alta, que é o Senado. Como era previsto no acordo feito para a Constituição de 1787, o voto é proporcional lá. Se um estado tem muita gente, ele elege muita gente. Ele tem muitos representantes do povo nessa casa. Se tem pouca gente, elege menos. A Casa dos Representantes representa a nação em oposição à federação, representa o povo americano independente de qual for o estado do país em que ele vive. Existem 435 representantes e o mandato é de 2 anos, o que faz com que o voto do povo constantemente influencie os representantes, que em teoria precisam constantemente responder à vontade popular. É por isso que a cada 2 anos a Casa de Representantes tem novas eleições do zero acontecendo. O chair da casa é o Speaker of the House, ou orador da casa, e ele tem algumas atribuições, como escolher membros de comitês. O tempo de debate é limitado, o que impede que decisões sejam adiadas, alongadas, só para não serem decididas, como veremos que é o que acontece no Senado. No mais, todas as leis orçamentárias do país têm que ser originadas na casa. O orçamento está diretamente relacionado aos impostos, e os impostos devem ser sempre feitos sob representação do povo. E é a Casa de Representantes que mais representa o povo de maneira geral. Inclusive, esse tinha sido um dos pontos de ataque durante a Revolução Americana, em que os americanos defendiam que não deveria haver imposto sem representação, no taxation without representation. Do outro lado, nós temos o Senado. A concepção original do Senado é que ele fosse mais aristocrático, e ele é a casa alta do Congresso. O Senado representa a federação, então nenhum estado está acima do outro em termos de representação, que é de 2 senadores por estado. Então, a Califórnia, que tem aproximadamente 39 milhões de habitantes, tem a mesma quantidade de representantes no Senado, que são 2, que o Wyoming, que tem menos de 600 mil habitantes. Já na Casa de Representantes, a Califórnia tem 52 representantes, enquanto o Wyoming tem só 1. Como no Senado existem 2 senadores por estado, e existem 50 estados, existem 100 senadores no total. E o mandato do Senado é de 6 anos, o que faz com que exista menos interferência popular para a tomada de decisões dentro do Senado, e que faria essa casa ser menos volátil nesse sentido. Um ponto muito importante é que, em caso de empate, o chair do Senado é quem dá o voto de Minerva, o voto de desempate. E esse chair é o vice-presidente dos Estados Unidos, que via de regra é do partido do presidente que está no governo. O tempo de debate é ilimitado no Senado, o que permite que aconteça o chamado filibustering, em que senadores adiam indefinidamente decisões do Senado por meio de não parar de fazer uso da palavra, já que não tem uma regra que impeça o senador de discursar o quanto ele quiser. Um poder que o Senado tem, que a Casa não tem, é o de ratificar algumas nomeações do presidente, que é o que acontece com juízes federais, membros de gabinete e embaixadores. Outra coisa importante sobre o Senado é que, por ele ser renovado em 1/3 a cada 6 anos, os senadores são organizados por classes. A classe que é eleita agora em 2022 é a classe 3, por exemplo. E os senadores que estiveram até agora nela foram eleitos em 2016 e antes de 2016, 2010 e por aí vai. No caso de 2022, como em 2016 os republicanos conseguiram muito mais senadores do que os democratas, eles precisariam ter o mesmo resultado positivo só para manter as coisas como estão hoje. No mais, uma grande diferença entre os dois é que a Casa de Representantes escreve artigos de impeachment, ou impedimento, do presidente. Mas aquele que faz o julgamento no final é o Senado. No caso de Donald Trump, por exemplo, 2 vezes tentativas de impeachment passaram na Casa de Representantes, que enviou artigos de impeachment para o Senado. Mas o Senado, nas 2 situações, julgou a situação em favor da inocência de Donald Trump. Eram necessários 2/3 do Senado, 67 votos, para que o presidente fosse efetivamente impeachmentado.
O meu nome é Felipe Brandt e essas foram as principais diferenças entre a Casa de Representantes e o Senado nos Estados Unidos da América. Caso você se interesse por algum tema sobre política internacional ou dos Estados Unidos, dê a sua sugestão nos comentários. Até a próxima!